Pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos vocês estejam tranquilos, estejam ótimos, ok? Hoje, uma aula diferenciada, a penúltima aula do nosso curso de como estudar, ok? E aí não poderia ser mais bacana, né? Uma aula de como tirar nota máxima em redações e prova discursiva, ok? Trouxe dois modelos aqui impecáveis de prova discursiva. E aí eu quero que vocês analisem bem esses modelos, quero que vocês percebam bem esse modelo e nós vamos evoluir para 2 etapas sensacionais que vocês ainda podem, sei lá, talvez não ter percebido, e eu quero que vocês percebam o mais rápido possível para que vocês não, se percam, né, nesse tipo de questão quando cobra, que é prova discursivas ou redações, beleza? Então é isso aí. Todos prontos para poder ter a melhor aula de produtividade, a melhor aula de português da vida de vocês? Espero que sim. Então vamos para cima. Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam saber disparadamente é isso daqui. Professor, lá no meu concurso vai ter uma prova discursiva, lá no meu concurso vai ter uma redação, e eu preciso saber qual é o tipo de texto que vai ser cobrado. Que texto é esse, pelo amor de Deus? Aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: no seu concurso público, ok? Eu vou fazer uma perguntinha bem besta aqui. Será que vai ser cobrado uma narração? Será que vai ser cobrado uma narração? Faça uma narração. Vamos dar um exemplo? Será que no concurso, por exemplo, do Guilherme, que vai fazer aqui concurso para as carreiras policiais, será que vai cobrar dele bem assim, ó? Guilherme, narra o policial correndo atrás do bandido. Aí o Guilherme fala: lá vai o policial, vira uma esquina, aponta a arma pro bandido, o bandido não para, o bandido aponta a arma para ele, ele se esconde. Será que é isso que vai cair? Será que é isso que vai cair na sua prova? Não, não é. Aí eu pergunto aqui para a Mel que vai fazer o concurso aqui para a Secretaria de Educação. Aí fala bem assim: Mel, narra para mim um professor dando aula de matemática para um aluno. Aí a Mel, lá vai o professor, começa a colocar uma equação de primeiro grau, o aluno anota a equação de primeiro grau, o professor resolve a equação de primeiro grau. Será que seria isso? Não, gente. Não é isso. Então, uma narração nunca vai cair no concurso público. Sabe o que é nunca? Nunca é nunca, ok? Então, a gente esquece esse tipo de texto aqui quando a gente for falar de concurso público, beleza? Por quê? Porque lá no vestibular, lá no PAS, pode ser que cobre, ok? Aqui não vai cobrar. Beleza. Aí vem uma outra perguntinha. Será que vai cair descrição? Será que vai cair um texto descritivo? Aí você vai pensar assim, rapaz, será que pode cair um texto descritivo? Então vou dar um exemplo. Aí tá lá bem assim, ó. Descreve esse celular aqui. Aí tem um celular aqui. Descreve esse celular. Aí, é um celular com 3 câmeras, é um celular branco, é um celular que faz isso, é um modelo da Apple, é um não sei o quê, é um iPhone, sei lá, 12 Pro Max, é um iPhone de 1 TB, é um iPhone de 512 GB. Será que vai ser isso? Será que vai ser essa descrição? Isso que vai cair na sua prova? Aí vai e pergunta para o Guilherme: Guilherme, descreve aí, pelo amor de Deus, uma arma. Essa arma aqui ela tem um cão, essa daqui não tem, essa daqui tem tal. Não é isso, gente, ok? Não é isso, beleza? Então a gente faz o quê? A gente esquece isso daqui. A gente vai esquecer tanto isso daqui que eu vou apagar para poder colocar o tipo de texto que vai cair na sua prova discursiva, ok? Na sua prova discursiva, não importa qual seja, gente, pega esse feeling, pega esse pulo do gato aqui, pega esse pulo do gato. Não importa qual prova seja. Vai ser um texto dissertativo, ok? Dissertativo, beleza? O texto dissertativo, ele desmembra em dois. Ele desmembra em dois. Ele desmembra num texto dissertativo argumentativo. E ele vai desmembrar também num texto dissertativo que a gente chama de expositivo. Expositivo, ok? Então vamos lá. Aí aqui eu já vou logo dar a cereja do bolo para vocês.
90% da prova de vocês vai ser esse daqui, ó. Texto dissertativo argumentativo. 90%. Poxa, professor, eu vou fazer o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Aí lá na sua prova vai ter um texto dissertativo argumentativo, como os últimos que teve a vida inteira. Vai ser um texto dissertativo argumentativo. Vão te dar lá 3 aspectos, se for o CESP, SEBRASP, e você vai desenvolver esses 3 aspectos, argumentando, escolhendo os argumentos mais válidos, que é o que a gente vai aprender hoje. Ou pode cair um texto expositivo. Então, por exemplo, olha só que bacana. O Guilherme, ele olha para mim e fala o seguinte, fala assim, cara, professor, que sensacional esse curso, cara, de como furar fila em concurso público. Eu fiquei encantado, fiquei louco, louco. Eu achei sensacional. Eu estava estudando aqui para o concurso da Polícia Civil. No entanto, saiu o concurso do Senado. E eu já me sinto preparado para fazer o concurso do Senado para a carreira policial. O que vai acontecer na minha prova discursiva lá no Senado, professor? Vai acontecer isso daqui. Vão ter 2 provas discursivas. Uma de 30 linhas, que vai ser um texto dissertativo argumentativo, e vai ter uma outra de 15 linhas, que vai ser justamente um texto dissertativo expositivo. Mas não deixa de ser dissertativo. Não deixa de ser dissertativo. Ah, professor, então essa dissertação é importante. É, gente. E aí eu vou falar mais para vocês. Olha que bacana. Professor, é porque eu tenho que fazer uma peça. Eu tenho que fazer uma peça, eu sou graduado em Direito, como é que vai ser essa peça? Aí eu falo para vocês, essa peça ela vai ser dissertativa, expositiva. Professor, eu fiz o concurso para fiscal de renda, eu fiz o concurso da Receita Federal e pediu lá um texto. E que tipo de texto vai ser esse? Vai ser um texto dissertativo, expositivo. Então vai perguntar para você lá, por exemplo, qual é a diferença de anulação para revogação de um ato administrativo. Aí, no primeiro parágrafo, você explica a anulação, no outro, você fala de revogação. É por isso que existem diversas maneiras de estar se escrevendo um texto dissertativo, ok? E aí eu quero que você se agarre naquela que vai te dar a nota máxima. E eu vou explicar para você qual é a que te dá a nota máxima. Então, de uma maneira bem tranquila, bem simples, para você não esquecer nunca mais. Professor, qual a diferença de um texto dissertativo, argumentativo, para um texto dissertativo, expositivo? Vamos lá, para você nunca mais esquecer. O argumentativo, o examinador, ele vai te dar brecha para você escolher as suas estratégias argumentativas. Guardem isso, estratégia argumentativa. Eu vou explicar para vocês o que é estratégia argumentativa. Tem muitos alunos que não sabem escrever por conta disso. Não sabe o que é uma estratégia argumentativa. Só isso. E você vai saber o que é hoje, ok? Mais adiante, professor, o que seria um texto dissertativo expositivo? O examinador não deixa você escolher o assunto. Ele não deixa você escolher o argumento. Ele não deixa você escolher a sua estratégia argumentativa. Ele vai falar o seguinte: olha, aluno, fala sobre mim, só fala para mim, fazendo favor, discorra sobre o artigo 37 da Constituição Federal, fala dos princípios que regem a administração pública, fala daqueles princípios expressos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Aí você vai ter que falar do LIMP, né? Que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então você não vai escolher a sua estratégia argumentativa, você vai responder exatamente o que está na doutrina e está na lei, ok? O que a doutrina majoritária defende, o que a lei defende. É isso, é isso. E isso é o que a gente tem que fazer, e isso é o que a gente vai fazer num texto dissertativo expositivo. Então, olha só o que pode acontecer na sua prova. Professor, fui fazer o concurso do Tribunal de Contas da União, do TCU, e eu tinha que fazer um parecer. E nesse parecer tinha 60 linhas para eu discorrer. Só que tinha 60 linhas, só que ele te deu ali no mínimo 10 informações. Ele te deu no mínimo 15 informações para você escrever. Então você vai colocando ali parágrafos sobre aquelas informações, ok? Por quê? Porque você vai ter que aprender o que é um parágrafo. O que é um parágrafo, professor? Um parágrafo é quando a gente fala apenas de um assunto. Se você for mudar o assunto, você muda o parágrafo. Cada parágrafo só fala de um assunto. Olha que fácil, velho. Prova discursiva. Tá vendo como é fácil? É tranquilo. Por conta disso.
O aluno ele fica procurando cabelo em ovo e ovo não tem cabelo. Então, professor, esse parecer que eu tinha que fazer no concurso do Tribunal de Contas da União era um texto dissertativo expositivo. Isso. Você não escolhe as suas estratégias argumentativas. O examinador te dá os assuntos e você desenvolve os assuntos. É isso, ok? Então, de antemão, já aviso para vocês. 90% das provas dissertativas. Vou fazer o concurso da Polícia Federal, que vai sair agora. Vou fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal, que vai sair agora. Vou fazer um concurso de tribunal de nível médio ou superior. Eu vou fazer um concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Não importa qual concurso você vá fazer. O importante é que você tenha em mente que o seu texto ele vai ser um texto dissertativo, ou argumentativo, ou expositivo. Pronto. Ok? Pronto. Então, não importa, vai ser um desses dois tipos de texto aqui. E é em cima deles que nós vamos trabalhar hoje, ok? Segunda informação mais do que importante. Professor, como que é avaliada a minha redação e minha prova discursiva? Como? Aí eu vou falar para vocês o seguinte: as bancas, elas vão ter que seguir um padrão, ter uma regra comum para poder fazer a avaliação. Por quê, professor? Porque o texto é dissertativo e o texto dissertativo tem um padrão a ser seguido. Então não vai mudar, não vai mudar. Se mudar, é a validação, que é o tanto que vale determinado tipo de aspecto e pronto, acabou, ok? Então entenda uma coisa: a avaliação ela é dividida em duas, beleza? Então existe uma avaliação que a gente chama de microestrutural, e tem uma outra que a gente chama de macroestrutural. Então vou explicar as duas. Professor, o que seria essa avaliação microestrutural? Para vocês nunca mais esquecerem, nunca mais. Pessoal, quando fala de microestrutural, eu quero que vocês lembrem de gramática, ok? Então, o cara vai querer saber como é que está a sua ortografia, a morfologia, a sintaxe, como é que está a concordância, se você colocou crase, se você acentuou, beleza? É isso que ele vai querer saber, isso. E a macroestrutural, que é a que vale mais pontos, ele quer saber justamente de você acerca de conteúdo. Olha só que bacana. Recentemente saiu um concurso para carreira policial no Paraná. E aí, nesse concurso, o examinador deixou bem claro: se você tiver uma gramática impecável na sua prova, mas não tiver conteúdo, a sua nota vai ser 0. Pronto. Viu o que ele colocou? Olha o tanto que conteúdo é importante. Você escreveu um texto perfeito, da primeira à última linha, gramaticalmente falando, mas não tem conteúdo, acabou, 0, ok? 0. Professor, meu texto estava impecável, só que eu dei fuga ao tema, 0. Então, como que é avaliado gramática, professor? Pelo amor de Deus. Eles vão usar uma fórmula, que é essa fórmula aqui, ó. Eles vão pegar o número de linhas efetivamente escritas, ok? Número de linhas efetivamente escritas, e vão, olha só, somar com números de erros, beleza? Vai pegar os seus erros, e depois ele vai dividir. Depois que ele pega os erros, ele vai dividir pelo número de linhas efetivamente escritas. Professor, então ele pega meus erros e divide pelas linhas. Isso, esse é o cálculo. Às vezes ele multiplica por 5, por 6, enfim. Atualmente, o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal está multiplicando por 6, ok? Então, o SESC ele pode mudar essa linha de raciocínio? Pode. Ele pode colocar mais, ele pode colocar menos, beleza? Então, ele vai fazer isso. Ele vai olhar o tanto de linha que você escreveu e vai somar os erros e dividir pelo número de erros esse tanto de linhas. Aí vem uma perguntinha. Professor, será que é interessante eu escrever as 30 linhas? Será? Aí eu falo para você que sim. É importante sim, ok? Professor, não consegui. Beleza, não tem problema. No entanto, eu estou te falando que se você escrever as 30 linhas, menos ponto você vai perder. Por quê? Porque o examinador ele entende o seguinte: quem escreveu mais, se arriscou mais, pode errar um pouquinho mais, ok?
Beleza. E agora conteúdo, que é justamente o aspecto macro. Pessoal, eles vão querer saber se você respeita um negócio chamado progressividade textual. Você sabia que tem aluno que na introdução quer colocar uma frase de impacto, que na introdução ele já quer argumentar, já quer dar exemplo? Isso não existe, gente. Isso não existe, ok? Não existe. Então, você coloca informações relevantes, dados estatísticos e exemplo no desenvolvimento, não é na introdução. A introdução não foi feita para isso, ok? Então, existe uma progressividade textual. O que é isso? Seu texto começa com uma introdução, passa por um desenvolvimento e termina numa conclusão. Isso é um texto dissertativo. Isso é um texto dissertativo, ok? Dando continuidade, olha só que bacana. Aqui, a gente vai tratar dos elementos essenciais de uma prova discursiva. É os elementos essenciais de um texto. Gente, isso daqui é sensacional. Olha só que bacana. Quando como a gente consegue ser gigante só pelo simples fato de a gente sentar nos ombros dos gigantes. Olha só o tanto que a gente evolui. Você não vai precisar ficar quebrando a cabeça para poder entender o que é um texto. Uma professora lá de Minas, Maria da Graça Costa Val, ela faz o seguinte: texto para ser texto tem que ter estes elementos aqui. Então, ela colocou os elementos de um texto aqui. Então, vou perguntar aqui para meus alunos aqui de língua portuguesa. Quem é que lembra aí quais são os elementos essenciais de um texto? Texto para ser texto. Que a gente brinca nas aulas, que a gente colocou até um apelidozinho do cachorro. Quem é que lembra? Quem é que lembra aí? E aí, quem é que a galera aí que lembra aí do mnemônico que a gente criou? Sai, Cici, não foi? Ótimo, muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns. Lembraram aí, parabéns, Fernando, Guilherme. Então, olha só, pessoal, vocês vão lembrar desse sai, Cici, sai, Cici, sai, Cici. Então, como é que eu memorizei isso daqui? Eu memorizei da seguinte maneira. Cara, lá no quartel tem cachorro, tem cachorro. E aí tem um cachorrinho lá que o pessoal já tinha colocado o apelido dele de Cici, depois mudou. Então ficou Sai Cici, ok? Então, quando eu falo aqui para vocês Sai Cici, a gente consegue lembrar dos elementos essenciais de um texto. Então, texto para ser texto, ele tem que respeitar o que a gente chama de situação, situacionalidade. O que é isso, professor? Olha que bacana. Se você tiver que conversar com uma criança, você vai conversar com ela diferente, né? Você não vai olhar para ela e falar assim, ó, Cucu Tatá, que coisinha mais linda e maravilhosa, não é isso? Bacana. É assim que você conversa com uma criança. Aí você tá lá, por exemplo, a Fernanda vai conversar com o diretor-geral lá no Senado. E ela vai conversar lá com o diretor-geral lá, responsável pela área da carreira policial e tudo mais. Beleza. Delegado legislativo. Ela vai chegar lá nele e vai pegar no narizinho dele e falar: Cucu Tatá, como é que você tá? Não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso. Não tem como ela fazer isso. Por quê? Porque se ela fizer isso, ela vai estar numa situação inadequada. Ela vai estar com um vocabulário inadequado. Então, situacionalidade é, em determinados tipos de situação, a gente tem que se portar com determinados tipos de situação. Então, a gente vai utilizar a linguagem mais formal possível num texto dissertativo. A gente não vai ficar utilizando gírias, a gente não vai ficar utilizando palavrão, ok? A gente vai dar a situação adequada. Outra coisa, aceitabilidade. O que é aceitar? Será que as suas informações, as informações que você colocou lá, elas têm qualidade, têm relevância? Será que o examinador ele vai aceitar? Aí agora eu vou falar de um erro dos alunos. Olha só. Nossa, professor, eu tô com um argumento aqui fantástico para poder colocar na minha prova discursiva. Só eu sei. Se só você sabe, cara. Você acha que o examinador vai saber? Só você sabe. Aí ele, ixi, professor, não pode. Eu queria surpreender, inovar. Não, gente, não é o momento de inventar. É o momento de você tirar a nota máxima, beleza? Você dá ao examinador o que ele quer, ele te dá a nota máxima,
você fica feliz, ele ganha o dinheiro dele e todo mundo está tranquilo, atingindo o objetivo, ok? Então as informações ela tem que ter relevância, ok? Intenção. Professor, qual foi a intenção desse texto? Gente, digamos que você acordou agora, vai lá na geladeira lá da tua cozinha. Você chega lá na geladeira da cozinha e tem lá um bilhete colado na geladeira. Tá lá o bilhete lá para você. Você acha que esse bilhete não tem uma intenção? Lógico que tem. Nem que seja te ofender, ok? Pode ser um pedido, pode ser uma ordem, pode ser uma cartinha de amor de alguém que gosta muito de você. Então pode ser várias coisas. Então todo texto ele tem uma intenção. Só que não é você que escolhe essa intenção, é o examinador. Ele vai falar para você o seguinte: ei, fala para mim sobre desenvolvimento sustentável. E aí você vai ter que falar sobre desenvolvimento sustentável, ok? Coesão e coerência. São esses dois Czinhos aqui, ó. Professor, o que, que é coesão? Pelo amor de Deus, que eu nunca vi a diferença de coesão para coerência. Me ajuda, pelo amor de Deus. Coesão, pessoal, gramática. Gramática. Você utiliza os operadores argumentativos, você utiliza os conectivos, seu texto é coeso, simples, direto. Coerência é tudo que tem sentido, né, gente? Sentido. Então, trabalha com semântica. Semântica. Olha que bacana. Professor, se tudo que tem sentido, se tudo que trabalha com a semântica trabalha com a coerência, significa que quando eu falar alguma coisa sem conexão nenhuma, uma coisa completamente sem sentido, alguém vai olhar para mim e falar o quê? Nossa, as suas ideias estão completamente o quê? Incoerentes, ok? Então aqui a gente tem carga semântica e aqui nós temos gramática. Pronto. Resolvemos os dois conceitos principais de coesão e coerência. Aí tem um negócio chamado informatividade. O que é informatividade? A informação. Pessoal, a informação ela tem que estar com qualidade. Não é qualquer informação. É uma informação com qualidade, uma informação válida, ok? Uma informação válida, uma informação com qualidade. Aquela informação que você vai colocar, o examinador ele vai ver e vai falar assim, cara, era exatamente isso que eu queria e o aluno me deu. Sensacional, muito bom. E onde os alunos mais erram, esse outro I aqui. Pessoal, aqui é uma casca de banana tremenda. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque é o seguinte, já viu aquele aluno que chega na prova discursiva e fala, fudeu tudo, lascou, eu não sei o que falar desse assunto. Já viu? Isso acontece? Acontece muito, muito. E eu vou ensinar para vocês como que isso não acontece. Esse I aqui se chama intertextualidade. Para você não esquecer jamais. É um texto dentro de um texto, ok? Então, quando você pega um texto, coloca esse texto dentro de um texto, você está praticando a intertextualidade. Professor, me explica melhor? Beleza. Olha só que bacana. Você vai fazer a sua prova discursiva e você vai ter que escrever informações válidas, informações consistentes que vão dar a base para o seu texto. De onde você vai tirar essa informação? Da sua cabeça? Não. Você vai tirar de um outro texto que você leu. Isso se chama intertextualidade. Então você vai fazer uma alusão, você vai fazer uma citação, você vai escrever as informações que você trouxe de outro texto. Então olha que bacana. Você vai escrever, por exemplo, sobre as escolas cívico-militares. Pô, professor, legal, vou escrever sobre escola cívico-militar. E qual é o conceito? Quem é que falou sobre isso? Quem criticou? Quem falou bem? Quem falou mais ou menos? Quem falou pontos positivos? Quem falou pontos negativos? Cadê? Cadê? Quem? Aí vai ficar a coisa da sua cabeça? É, eu acho. Não, gente, não é assim. Então é o seguinte, aqui é onde o aluno ele treme na base. Por quê? Porque não tem um hábito de ler ou não sabe ler ainda. E eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão ler, como é que vocês vão filtrar essas informações. E ele não consegue trazer essas informações para o texto. Porque ele começa a memorizar um monte de abobrinha e chega lá na hora lá e não lembra nem 10% desse tanto de abobrinha que ele memorizou, beleza? Então a gente vai aprender como fazer isso daqui. Poxa, professor, eu vou ter que estudar prova discursiva? Vai, vai.
principalmente a galera que vai fazer acerca de atualidade. Ó, é muita coisa para a gente filtrar. Só que tem uma linha de raciocínio, tem uma manha, tem um jeitinho aqui que eu vou explicar para vocês. Então, acabou esse negócio de ficar reinventando a roda. Eu vim aqui para facilitar a vida de vocês, para encurtar esse caminho, e vai dar certo, beleza? Confia em mim que vai dar certo. Olha só que bacana. Qual nível que você está acerca de conhecimento, acerca de redações de prova discursiva? Como é que está a sua escrita? Como é que está o seu conhecimento? Eu gosto de separar da seguinte maneira. Existe um aluno que a gente trata como aluno nível 1, existe o aluno que a gente trata como nível 2 e existe o aluno que a gente trata como nível 3. Professor, quem é um aluno nível 1? É aquele aluno que sabe escrever, gente. Aquele aluno sabe escrever, a letra dele é legível, ele respeita a margem, tá ótimo, tá ótimo. Tem gente que nem margem respeita, e o aluno respeita a margem, ele faz as translineações no meio, quando vai passar de uma linha para outra, ele coloca no meio, coloca embaixo, ele obedece um padrão, ok? Ele sabe escrever. Professor, esse aluno aqui, ele sabe escrever. E esse daqui, o nível 2? O nível 2 já é o cara que sabe argumentar. Esse cara aqui, ele sabe o que é uma introdução, ele sabe o que é um desenvolvimento, ele sabe o que é uma conclusão. E ele não dá mole. Ele não dá mole. Sabe por quê? Porque ele fala o seguinte, cara, se um texto dissertativo tem que ter introdução, eu não vou deixar sem introdução. Se um texto dissertativo tem que ter desenvolvimento, eu vou fazer os meus desenvolvimentos. Se um texto dissertativo tem a conclusão, cara, eu vou fazer uma conclusão impecável. É esse o aluno nível 2. Então, o aluno nível 2, ele já sabe escrever e argumentar. Ele sabe o que é uma introdução, desenvolvimento e conclusão. E o aluno nível 3? O aluno nível 3, pessoal, às vezes, ele demora para chegar. E eu vou explicar por quê. Vamos lá. O aluno nível 3 é o aluno que domina a gramática. Sabe aquele aluno que escreve tudo certinho? Ótimo. Não erra em concordância, não erra em regência. Ele coloca ali a crase onde tinha que colocar. Ele tem um texto bem coeso, ele tem um texto bem coerente, ele utiliza conectivos. No entanto, por outro lado, dessa forma, desse modo, sendo assim, entretanto, não obstante, em primeiro lugar, é importante citar. Então, ele consegue ali, com a carga gramatical que ele tem, fazer e desenvolver um texto perfeito, perfeito, ok? E aí demora, às vezes, para poder chegar nesse nível aqui. Demora. Só que esses dois aqui, ó, é assim, ó, uf, rapidão, ok? Escrever e argumentar é rapidão. Escrever e argumentar é rapidão. Agora, esse daqui, ele pode demorar a chegar à excelência. Só que basta o aluno não ficar inventando que ele consegue chegar, ok? Então, existe um negócio chamado linha neural de aprendizagem. Existe um negócio chamado zona de desenvolvimento proximal. Existe um negócio chamado tocar no subconsciente do examinador, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje. E aí, fazendo isso, cara, não tem para onde fugir. O examinador vai falar bem assim, nossa, que aluno sensacional. Sabe por quê? Porque quando o aluno ele chega em mim e fala, professor, não sei escrever, minha gramática tá horrível, qual vai ser minha nota na prova discursiva? Aí eu falo para ele, parabéns. É a única coisa que você tem dificuldade? É, professor. É escrever. Eu não acentuo nada, é uma bosta. Meu texto é uma merda. Eu escrevo casa com Z. Vou falar bem assim, cara, a sua nota de 0 a 10 vai ser o quê? 9. 9, professor, é muito grande. É, 9. Sabe por quê? Porque o que mais vale na sua prova discursiva é o que a gente chama de conteúdo, ok? Lembrem-se, aspectos microestruturais que eu acabei de falar. O número de erros é dividido pelo número efetivamente escrito de linhas. Então, isso é importante vocês terem em mente, ok? Então, esse é o aluno nível 1, 2 e 3. Então, aqui, pessoal, por favor, quando vocês passarem dessas duas etapas aqui, faça o refinamento gramatical. Sejam pessoas que escrevam melhores, escrevam de maneira adequada. Bacana? Vamos para cima. Professor, como é que eu vou cercar os conteúdos das bancas examinadoras? Vamos lá. Alguns de vocês vão se deparar com provas discursivas que vai exigir de vocês textos expositivos. Professor, o que seriam esses textos expositivos? Lá no meu edital, lá no seu edital vai falar assim, ó, o assunto
acerca da sua prova discursiva, vai ser sobre um assunto específico ou de conhecimentos específicos do seu edital. Então, vai ser sobre, às vezes, né, conhecimentos pedagógicos, direito penal, direito administrativo, direito constitucional. E sabe o que você vai fazer? Você vai pegar cada item. O professor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 itens lá. Você vai pegar cada item e vai se perguntar o seguinte: olha que bacana, olha que bacana. Lá no seu edital, o examinador vai falar o número de linhas. Ele vai falar assim, ó, escreva no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas, beleza? Aí eu vou te perguntar uma coisa. Tem como você escrever em 15 linhas? Tem como você escrever em 15 linhas? 15 linhas, mínimo 15 linhas, sobre o conceito de um ato administrativo? Aí você vai falar assim, professor, 15 linhas? Só para eu falar que um ato administrativo é unilateral? Não é muito pouco, gente? Não é muito pouco? É muito pouco. É muito pouco. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. A Aldi está aqui. Aldi, tem como eu escrever em 15 linhas, se o examinador pegar e perguntar bem assim, ó, qual é a composição da educação básica na Constituição Federal? Imagina, 15 linhas para o aluno colocar assim, ó, a educação básica tem educação infantil, vai ter ensino fundamental, ensino médio. Olha só, Deus vai escrever menos de uma linha, não tem como. Então você vai começar a se perguntar isso. Então, por exemplo, poxa, meu texto expositivo vai cair alguma coisa e esse assunto ele tem que estar dentro aqui, ó, no mínimo 15 e no máximo 30 linhas. Então, por exemplo, se for conhecimentos pedagógicos, vamos dar um exemplo. Pode ser que caia sobre avaliação e ele peça para você falar das funções da avaliação. Então, ele vai querer que você fala em um parágrafo sobre a função diagnóstica, em um outro parágrafo sobre a função da avaliação processual, e no outro ele pode pedir para que você fale sobre a avaliação classificatória. Aí você conseguiria fazer um texto com 30 linhas. Então comece, gente, a pensar como examinador. Nossa, se eu fosse o examinador, o que eu iria cobrar para poder caber em 30 linhas? O que eu vou cobrar para caber em 30 linhas? Ok? Então, ele vai contextualizar. De alguma forma, ele vai contextualizar, ok? Agora, se for um texto de 10 linhas para 15 linhas, aí eu falo para vocês, olha que bacana. Ele vai pegar e falar o seguinte: eu quero que você me fale a diferença de um ato administrativo para um contrato administrativo. Aí você vai explicar. O ato administrativo é unilateral e o contrato ele é bilateral, ok? Então é por isso que quando a gente casa, né? Quando a gente casa, é um contrato, não é? Não é? Bilateral, duas vontades. Depois ninguém tem vontade de nada, mas no começo não tinha as duas vontades. E é assim, casamento é assim. Então, é um contrato. Então, esse contrato, ele é bilateral, ok? Então, tem o quê? Informações, aceitações de ambas as partes, beleza? Então, bacana. Aqui, a gente tem um exemplo do expositivo. Professor, e o argumentativo? O argumentativo ele vai falar, às vezes, para você o seguinte: mínimo 25 linhas e máximo 30 linhas. E aí você vai começar a se perguntar, cara, que tanto de informações que eu coloco em um texto com 30 linhas, no mínimo 25. Aí aqui, pessoal, é normal. O examinador, ele te dá aspectos para você desenvolver, ok? Então ele vai te dar 2, 3 aspectos. Às vezes ele vai deixar um tema aberto, que é justamente o que a gente vai tratar aqui, e a gente vai conseguir sim chegar à excelência. Aí vem aquela perguntinha: professor, o expositivo o senhor falou que para eu cercar ele, basta eu pegar cada tópico do edital e começar a raciocinar. E aí? Como é que eu vou fazer isso? O que eu consigo escrever em 15 linhas? O que eu consigo escrever em 30 linhas? Ótimo. Professor, e o argumentativo? O argumentativo, pessoal, vocês vão fazer o seguinte:
Olha só que bacana. O argumentativo, na maioria das vezes, vai cair algum assunto sobre atualidades, tá? Atualidades. Na maioria das vezes, atualidades. Na maioria das vezes, vai ser sobre atualidades. Atualidade é grande, é grande. No entanto, tem como a gente cercar. Como é que vocês vão fazer isso? Então, pessoal, eu sempre recomendo para meus alunos fazer isso daqui, ó. É como se fosse uma tabela, ok? Para a gente colocar as nossas estratégias argumentativas. Então, olha só que bacana. Vocês vão pegar aí uma folha de papel e vocês vão dividir ela desse jeitinho que está aqui, ok? Aí vocês vão colocar um negócio chamado assim, ó, tema. Tema. Então vai estar lá os temas acerca de atualidade. Educação, relações internacional, meio ambiente, tecnologia, ecologia, vai estar lá, vai estar lá. O examinador é transparente, no edital está lá. Então você não precisa ficar assim, ai meu Deus do céu, tem que estudar tudo. Não, calma, calma, tranquilidade, respira. E aí você vai separar um tema. Tema, qual é o tema, pelo amor de Deus, professor? E vai ter um subtema, que são coisas diferentes, ok? Sub, abaixo, ok? Abaixo do tema, beleza? Então olha que bacana. Tema. Professor, qual seria o tema? Ah, vamos supor que a gente vai pegar o tema sobre segurança pública. Segurança pública. É um tema sobre atualidade. E aí, lá em segurança pública, ele vai querer de você um subtema. Qual seria esse subtema? Então, dentro de segurança pública, existem vários subtemas. Então, um que muita gente acha que vai cair nas provas de atualidade. Feminicídio. Aí tá aqui. Feminicídio. Beleza, esse é o subtema. Então, olha que bacana. Aqui a gente separou o tema e aqui a gente separou o subtema. Aí, o que é interessante? É interessante você pegar um texto base, um texto padrão, ok? E aí você vai começar a filtrar informações. Olha como é que vão ser as informações que vocês vão filtrar. Vocês vão filtrar informações que vocês vão conseguir colocar na prova discursiva de vocês. Então não é qualquer informação. Então vocês vão começar a filtrar o seguinte. Olha a primeira estratégia argumentativa que eu vou colocar para vocês. Conceito. Ah, professor, legal. Você tem que saber o que é feminicídio. Por quê? Porque se o examinador cobrar de você o conceito. E aí, pessoal, olha o pulo do gato. Será que existe alguma lei que conceitua feminicídio? Lógico que tem. Aí você traz o conceito legal. Porque quando a gente tem um conceito de uma lei, meu irmão, ninguém segura a gente, ok? Estamos falando de nível Brasil. Aí olha que bacana. Depois do conceito, olha o que vocês podem pegar como segunda estratégia argumentativa. Já pensou se você pega história? Como que surgiu? Qual foi a lei que mudou? O que reformulou? O que melhorou? O que veio de interessante? O que a doutrina fala? Olha que bacana, olha que sensacional. Aí você vai e consegue, depois de pegar conceito e a parte histórica, você consegue separar, olha só que bacana, pontos positivos e pontos negativos. Olha que bacana. O que teve de positivo? Será que diminuiu o índice de criminalidade? Será que o feminicídio diminuiu depois que veio uma lei? O que aconteceu de positivo? O que aconteceu de negativo? O que aconteceu de negativo? Será que teve alguma coisa de negativo? Então você só vai conseguir se você tiver um texto bem elaborado. A gente vai falar sobre isso. Aí olha mais o que você pode colocar. Você pode colocar comparações. Professor, o que seriam essas comparações? É o seguinte, no Brasil acontece assim, ok? No Brasil acontece assim. Lá nos Estados Unidos acontece diferente. Lá nos Estados Unidos acontece diferente. Ou você pode fazer uma comparação entre os estados. Olha que bacana. No Distrito Federal é assim, no Goiás é assim, em São Paulo é assim, no Rio de Janeiro já é diferente. Já é diferente. Ah, lá no Ceará é assim.
Lá no Piauí é assim. Então você pode fazer uma comparação a nível mundial, ok? Ou você pode fazer uma comparação a nível nacional. Professor, posso fazer uma comparação entre regiões administrativas? Lá em Taguatinga é assim, lá em Ceilândia é assim. Claro que pode, ok? Então você vai fazendo essas comparações. Depois, tem um negócio muito legal, que é justamente, a gente chama de argumentos de autoridades. Argumentos de autoridades. Então, o que é isso? São pessoas que pensaram, ok? São pessoas que estudaram sobre esse assunto. São os doutrinadores. Olha que bacana. César Bittencourt falou que feminicídio é isso. Celso de Mello falou isso. Fulano de tal falou isso. Então, são pessoas que estudaram sobre o assunto, chegaram e discorreram sobre aquele assunto, e aí se tornou um argumento de autoridade. Olha que bacana. Você vai colocar na sua prova discursiva um argumento de autoridade, e não o seu conceito, que veio na sua cabeça. Bacana. Professor, mas o que eu posso colocar? Você pode colocar dados estatísticos. Olha que bacana. Nossa, tantas pessoas morrem, tantas pessoas sobrevivem, tantas pessoas tal coisa. Dados estatísticos, ok? Você pode colocar dados estatísticos acerca aqui dessa parte aqui, que é justamente o tema e o subtema que você escolheu. Professor, mais o que eu posso colocar? Mais o que? Tem muita coisa legal aqui, ó. Comparação, conceito, história, pontos positivos, pontos negativos, argumentos de autoridade, dados estatísticos, mas o que é válido? Mas o que eu poderia colocar? Pessoal, vocês podem colocar causas e consequências, ok? Por que isso aconteceu? Quais foram as consequências? Vocês podem colocar. Então aqui são algumas estratégias argumentativas. Tem aluno que quando pega um texto para ler, ele não sabe filtrar o que é mais importante. Ele não sabe o que é mais importante. Aí ele fala assim, cara, isso é importante ou não é? Isso é válido ou não é? E aí ele começa a incorrer nisso daqui, no erro. Ele não consegue chegar na prova dele e colocar essas informações. Então vocês vão ter que fazer isso. Então qual a dica que eu dou para vocês? Pegue um subtema de educação, um subtema saúde, um subtema de tecnologia, um subtema de relações internacionais, um subtema de meio ambiente e faça esse escopo aqui. Pega um assunto que você fala, cara, isso aqui vai cair. Ou então isso daqui pode cair. Beleza? E você faz esse tipo de gestão, gerenciamento e evolui. Beleza? Aí vem aquela perguntinha. Professor, quantos de cada que eu vou ter que pegar? Pelo amor de Deus, quantos de cada? Você pode pegar 2 conceitos, 2 informações sobre histórias, 2 pontos positivos, 2 pontos negativos, 2 argumentos de autoridade, 2 dados estatísticos, 2 causas, 2 consequências, 2 comparações. Professor, por que 2? Porque você precisa lembrar, né, gente? E se você pegar muita informação, você vai ficar com dificuldade de gerenciar. Você vai ficar com dificuldade de saber, de fato, qual é a informação que você vai colocar na sua prova discursiva. Então a gente filtra, ok? Filtra para um número um pouco menor, beleza? Então aqui você vai cercar a banca. Caiu no edital sobre algo expositivo. Você vai ter que pegar o seu edital, estudar e tentar discorrer acerca de alguns temas ali. Caiu sobre a atualidade, você vai pegar os assuntos de atualidade e vai entrar num site chamado UOL Atualidade, ok? Então vou colocar aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui. Olha que bacana. Tem um site, que é o site da UOL Atualidade. UOL Atualidades. Lá nele, você vai encontrar textos bem fundamentados, ok? Lá, vocês vão encontrar muita informação válida. Só que eles falam uma vez do assunto e eles não complementam. Então, se você pegar lá, por exemplo, lá eles falam das escolas cívico-militares. Só que eles falam do início.
quando tinham apenas 4 escolas. Hoje nós já temos mais, beleza? Então, você vai ter que fazer a atualização dessas informações com o tempo, beleza? Então, você pega essa informação que é macro, básica, pontos positivos, pontos negativos, conceito, e depois você vai atualizando aos poucos. Atualizando o quê? Os dados estatísticos, as comparações, as novidades, as inovações, ok? Então, não tem dificuldade. O trabalho é pegar uma folhinha de papel, colocar esses argumentos, beleza? Do jeitinho que está aqui, ó. Você pega e coloca lá, beleza? Aí depois você vai atualizando, complementando com outras informações. Ah, apareceu um outro conceito de feminicídio. Ah, a Lei Maria da Penha agora aplica para o homem. Ah, aconteceu. Aí você vai colocando, ok? Você vai acrescentando essas informações. Pode ser até no verso da sua folhinha, beleza? Agora, eu vou mostrar para vocês 2 provas discursivas nota máxima e vou explicar por que essas provas discursivas foram provas discursivas nota máxima. Então, meu objetivo não é falar tudo que tem aqui. Meu objetivo é ser rápido, direto e mostrar para vocês um negócio chamado linha neural de aprendizagem e emocional. Sabia que tem como você tocar no emocional do examinador e falar assim, examinador, me dá minha nota máxima. Minha prova está perfeita. E é o que a gente vai ver agora, ok? Então, pessoal, esse concurso aqui foi eu que fiz, essa prova discursiva aqui é minha, e é a prova discursiva que eu sempre trabalho com meus alunos e tenho um objetivo nisso. Por quê? Porque eu quis fazer uma prova discursiva que qualquer pessoa conseguisse reproduzir, qualquer pessoa conseguisse fazer. Para a pessoa olhar e falar assim, ah, professor, essa prova discursiva eu faço. Bacana, se você faz uma prova discursiva igual essa que eu vou te mostrar aqui, simples, direta, objetiva, significa que você vai conseguir fazer uma prova discursiva também nota máxima lá no dia do seu concurso, ok? Então, tá aí. Em 2017 teve uma tragédia, né? Lá em Mariana, a barragem rompeu e tudo mais. E aí, nada mais ético, né, do que a banca, né, ter cobrado sobre desastre numa prova que caiu justamente para o CBMDF, né, que foi para o concurso para oficial do CBMDF. Aí, pegou e colocou um texto 2, motivacional, sobre os sobreviventes, né, do avião da Chapecoense. Aí olha o que o examinador fez. Aqui ele colocou um tema aberto. Professor, o examinador fez isso, que maldade. O que é isso? Ele não colocou os aspectos. Ele falou assim, eu quero que você fale do inevitável enfrentamento de tragédias e eu quero que você fale de uma postura profissional, uma postura humana. Beleza, ótimo, tá aqui, tranquilo, básico. E aí eu tive que gerenciar. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que criar os aspectos. Aspecto 1, 2 e 3. Como é que eu criei esses aspectos? Pessoal, se você pega as palavras mais importantes do título, o inevitável enfrentamento de tragédias. Opa, qual é o conceito de tragédias? Uma postura profissional e uma postura humana. Então aqui eu falei de postura profissional e aqui eu falei de postura humana. Pronto, pronto. Organizei e gerenciei. Vou ter que fazer um parágrafo de introdução, porque eu sei que texto dissertativo tem introdução e eu não vou dar mole, Eu não sei como que algumas pessoas ainda sugerem outras a fazer uma prova discursiva sem introdução. Isso não existe. Eu nunca vi assim, um aluno falar bem assim, ó, nossa, eu fiz uma dissertação, só que dissertação não tem introdução. Gente, de onde que tiraram isso, pelo amor de Deus? Isso não existe. Todo texto tem que ter início, meio e fim, ok? E aí eu vou fazer um outro parágrafo de conclusão. Então, um gerenciamento bem inteligente. Aqui eu vou ter o quê? 5 parágrafos, ok? 5 parágrafos. Um para introdução, um para conclusão e cada um para poder falar desses aspectos que eu filtrei por meio do título, beleza? Então vamos lá. Olha que bacana. Aqui a gente já quebra um monte de dúvidas. Eu posso letra de forma, professor? Olha minha letra como é que é. É de forma. A única coisa que eu diferencio é a maiúscula da minúscula, ok? É o que vocês têm que fazer. Olha aqui. Eu respeito a margem, eu indico parágrafo. Olha só como é que está o texto tão bonitinho aqui, ó. Todas as translineações, ó, quando eu vou passar de uma linha para outra, é tudo no meio. Tudo no meio, ok? Então aqui, ó. Aluno nível 1, sabe escrever, ok? Respeita a margem e a letra é legível. Bacana? Aí agora eu vou falar para vocês aqui. Olha que bacana. Na minha introdução, olha o que eu coloquei. Essa daqui é a minha introdução.
ok? Essa é a minha introdução. O que tem que ter uma introdução? Aí eu falo para vocês, a introdução ela tem que ter nada mais, nada menos do que um tópico frasal, ok? E aí eu citei os argumentos, beleza? Só que nesse tópico frasal, eu coloquei um negócio chamado tese. Então, na introdução, a gente levanta a nossa tese. O que é a tese? É o nosso posicionamento. É onde a gente fala se é bom ou se é ruim, se é certo ou se não é. Então, vamos lá. Olha só. As tragédias que acontecem em todo mundo são fenômenos que fogem do controle do homem. Ah, professor. Então, até o ponto aqui, o senhor colocou o quê? O seu tópico frasal. O que é o tópico frasal? O tópico frasal é a ideia mais importante do texto. É de que eu vou falar. Então, o examinador, quando ele bateu o olho, ele falou, opa, o aluno vai falar de tragédias. E ele vai falar o quê? Que são fenômenos que fogem do controle do homem. Fenômenos que fogem do controle do homem. Olha a minha tese. Olha a minha tese. Fenômenos que fogem do controle do homem. Cara, esse negócio é ruim. Eu já falei logo de cara, tragédia é ruim. Beleza? Aí lá na frente, olha só como é que eu dei continuidade no meu desenvolvimento. Eu citei os argumentos, que são esses aqui que eu separei, ó. Conceito, postura profissional e postura humana. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ler e vou estalar os dedos. Quando eu estalar os dedos, vocês vão perceber aqui os meus argumentos, ok? Então olha só. Precisamos entender os motivos que geram esses desastres, as posturas que os vários profissionais devem adotar e os comportamentos como um todo, das pessoas como um todo. Olha que bacana. Os motivos, as posturas, os comportamentos. Eu coloquei artigos para poder sinalizar de maneira bem estruturada, para seguir um padrão, que a gente chama de paralelismo sintático, para poder ficar um texto coeso, direto, objetivo. Essa vírgula ela só está aqui porque ela é obrigatória, porque se não fosse, não estaria. Você não fica empurrando um monte de vírgula, você coloca vírgula quando for obrigatória, ok? Vamos lá. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Olha que bacana. O que seria um desenvolvimento? Então aqui eu tenho meu D1, meu desenvolvimento 1, meu D2, desenvolvimento 2, e aqui eu tenho um D3. Beleza? Então como é que eu falo com meus alunos? Eu falo o seguinte, pessoal, toda vez que você tiver um desenvolvimento, lembra da fadinha. Fada, 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 de cabeça para baixo. Ok? Então eu falo para eles, fada, o que é fada? Você vai ter que articular, você vai ter que desenvolver, você vai ter que argumentar, que é onde a gente utiliza a nossa estratégia argumentativa, e fechar, ok? Se você abrir o parágrafo, você vai ter que fechar, ok? Então vamos para cima. Olha só o que eu coloquei aqui no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Levando em conta, professor, qual foi a estratégia argumentativa que você utilizou? Pessoal, na hora eu não tinha muita coisa para poder falar sobre essa questão de tragédia. Então, o que eu utilizei? Olha o pulo do gato. Eu utilizei exemplos. Porque quando eu falei exemplos, o examinador falou bem assim, ó, nossa, ele não só entendeu o assunto, como ele ainda deu exemplos. Olha que bacana. Então, vamos lá. Devemos ter em mente que as tragédias podem ser evitadas, mas nem todas têm explicações. Ponto. Os desastres que acontecem de alguma falha humana poderia não ter acontecido como a falta de manutenção em um avião, ou reparos em grandes obras. 2 exemplos. A falta de manutenção em um avião ou reparo em grandes obras. Beleza. As nossas ações podem resultar em desastres gigantescos. Por motivos como esses, nós temos que refletir muito ao tomar alguma decisão importante na vida. Só isso. Só isso. Poxa, professor, o senhor colocou ali exemplo e fechou só isso? Só. Aí agora olha o outro parágrafo. Agora eu já vou falar o quê? De postura profissional. Outro fator importante a ser analisado é a postura que adotamos como profissionais. As nossas atitudes têm que ser com fundamentos e conscientes. Qualquer decisão profissional deve ter cunho preventivo em relação às tragédias. No entanto, nem sempre conseguimos evitá-las. Daí entra outra postura profissional, a de tentar reverter e minimizar os danos desses fenômenos. Existem profissionais que trabalham diretamente no enfrentamento de desastre. Aí, opa, quem são esses? Quem são esses? Aí eu coloquei aqui, ó, como é o caso dos bombeiros e policiais. E existem outros que trabalham de forma indireta. Quem é que trabalha de forma indireta? Olha só, eu levei o examinador a pensar, quem é? Quem que trabalha de forma indireta? Aí eu coloquei, como a mídia, que divulga informações importantes para todos. Bacana. 2 observações importantes nesse parágrafo aqui.
Professor, esse seu parágrafo está gigantesco, olha o tanto de linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas, professor. Isso. Nossa, me falaram que eu tinha que fazer um parágrafo de 5 linhas, 6 linhas. Gente, mentira para vocês. Para de besteira. Se o seu argumento ele for grande, você vai ter que colocar mais linhas. Não tem para onde fugir. Você vai deixar de argumentar só porque está ali contando linha? Isso não existe, ok? Então vamos lá. Outra informação importante. Professor, falaram para mim o seguinte: eu não posso repetir palavra no mesmo parágrafo. Não pode mesmo, não. E olha o tanto de profissionais que o senhor colocou aí. Profissionais, profissional, profissional. Vamos ver se tem mais. Tá, beleza. Olha o tanto de profissionais que o senhor colocou aí, professor. O que aconteceu? Por que o senhor colocou tanta coisa assim, tantos profissionais? Aí eu vou falar para vocês o seguinte. Pessoal, existem palavras que não tem como você substituir. Por exemplo, eu estou falando de Michael. Eu não posso, do nada, colocar Vitor. Eu estou falando de Fernanda. Eu não posso, no lugar da palavra Fernanda, colocar ali Amanda. Não posso. Então, existem palavras que não tem como, nem por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir encontrar um substituto perfeito. Agora, Constituição Federal, Carta Magna, Lei Maior, Lei Suprema, Lei Fundamental, tem como. Agora, outras palavras não. E profissional é uma delas. Eu não poderia colocar assim, ó, um trabalhadorzão da porra, um cara que trabalha muito. Não. Então, eu coloquei o quê? Profissionais, beleza? Vamos lá, dando continuidade. Por outro lado, sempre que acontece alguma tragédia, podemos nos mobilizar e adotar uma postura humana. Opa, agora está falando de postura humana. Aí o examinador pensa, agora ele está falando de postura humana. Ele tirou um parágrafo só para falar de postura profissional, agora ele tirou um outro para falar de postura humana. Bacana. Então, olha só, para amparar as pessoas que necessitam de ajuda. Essa mobilização tem que ser de forma consciente, divulgando os fatos da maneira mais respeitosa possível, evitando ao máximo a publicação de imagens imorais, e podemos acionar o socorro mais próximo dos eventos e minimizar os danos. Isso é ter uma postura humana. Bacana. Então aqui eu expliquei detalhadamente o que é uma postura humana, só que eu coloquei também exemplos, acionar o socorro e tudo mais, ajudar. Acabou. Aqui eu terminei meu desenvolvimento. Agora, eu vou mostrar para vocês a minha conclusão. A minha conclusão está aqui, ó. Meu parágrafo de conclusão. Um parágrafo para conclusão, beleza? Portanto, professor, velho e bom portanto. Tem outros conectivos mais ideais? Tem. Dessa forma, desse modo, assim. São mais ideais para uma conclusão. Então é o seguinte, eu só quis criar um texto que o aluno olhasse e falasse assim, meu Deus, eu preciso utilizar isso aqui. Eu preciso fazer esse texto. Será que eu consigo fazer um texto tranquilo, direto? É isso que eu quis fazer aqui, beleza? Portanto, com vista nos argumentos acima, todos nós podemos enfrentar tragédias, seja como profissionais ou não. E são em momentos como esses que temos o compromisso de adotar uma postura adequada para atingir os melhores objetivos. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a fenômenos adversos e precisamos estar preparados para enfrentá-los. Poxa, professor, bacana. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um conectivo de conclusão, portanto, e a gente tem uma síntese, que é um resumo de tudo que eu coloquei acima, sem proposta de intervenção. Por quê, professor? Porque proposta de intervenção é para redação do Enem, gente. É para redação de vestibular. Aqui, o examinador vai levantar aspectos e você tem que responder. Beleza? É isso. Professor, eu quero colocar. Pode colocar. Pode colocar, não tem problema nenhum. No entanto, eu estou te falando que o objetivo é responder os aspectos que o examinador levantou para você. Em concurso público é assim. Beleza? Agora, olha só que bacana. Aqui eu tenho um outro texto, só que já é diferente, não é um tema aberto, beleza? Não é um tema aberto. Aqui já é o texto do Jalisson, de um amigo meu, e ele escreveu um texto que tinha os aspectos. Olha só o que o examinador fez com ele. O CESP-SEBRASP falou o seguinte, você vai ter que falar do Estado Democrático de Direito e igualdade de todos perante a lei. Só que eu quero que você fale da nossa Constituição de 1988, a defesa ideal de cidadania, a igualdade como fundamento da democracia e o nepotismo como negação do espírito da cidadania. Então, bacana. O que o examinador fez? Ele levantou 3 aspectos aqui. Em cima desses 3 aspectos, ele teve que desenvolver a prova discursiva dele. Então, vamos lá.
Aqui, pessoal, tá a prova discursiva dele. Então depois vocês podem ir lá, olhar, ler com mais calma, beleza? Só que a letra não tá uma das melhores, né? A letra dele, vocês veem aí que não é essa maravilha toda. Não é essa Coca-Cola toda. A letra dele não é bacana. Então o que eu fiz? Eu digitei o texto dele para a gente ler, ok? E aí a gente vai fazer os devidos apontamentos. No entanto, olha que legal. O texto tem um parágrafo para a introdução, um parágrafo para a conclusão. 1, 2, 3 parágrafos de argumento. A mesma ideia que eu utilizei, gente. A mesma ideia que eu utilizei no texto anterior. A mesma, ok? A mesma ideia. Por quê? Porque seguindo esse padrão não tem como dar erro, beleza? Não tem como dar erro. Então aqui na introdução, ele vai ter que ter o tópico frasal e a tese dele, bacana. Aqui ele vai ter que colocar o argumento 1, aqui o argumento 2 e aqui o argumento 3. Aqui o argumento 3, que são o quê? São esses aspectos aqui, ó, o aspecto 1, 2 e 3. Então, cada parágrafo eu só falo de um aspecto. Eu não junto, ok? Não junto. Então, vamos lá. Eu digitei aqui a redação dele, vou ler para vocês. A Carta Magna, de 1988, veio para pôr termo ao sombrio regime da ditadura militar, período no qual o Estado era opressor, não eram assegurados aos cidadãos direitos básicos, como a liberdade de expressão, o direito de votar e, por conseguinte, a cidadania, entre vários outros. Olha que bacana. Sabe o que é isso daqui? História. História, tá? Então ele trouxe uma contextualização histórica e colocou aqui no textinho dele. Bacana? E ele está falando justamente isso, é uma mera introdução. Desenvolvimento 1. A lei maior diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O Constituinte visou assegurar ao cidadão o Estado não mais agiria de maneira arbitrária e nem mesmo com pessoalidade. Pois, ao dizer que todos são iguais perante a lei, pode-se afirmar que o Estado não deve agir de uma determinada forma com uns e de outra forma com outros, quando trata-se de cidadãos que se encontrem em situação equivalente. Ótimo, beleza. Então aqui a gente tem o quê? O primeiro argumento dele, para responder o primeiro aspecto. Segundo argumento, segundo parágrafo de desenvolvimento. Infelizmente, nem sempre isso ocorre. Apesar de a Carta da República estar às vésperas de completar 20 anos, corriqueiramente nos deparamos com denúncias de apadrinhamento, termo utilizado para designar autoridades que, por se valerem da função que ocupam, admitem parentes para ocupar cargos públicos sem prévia aprovação em concurso público, na administração pública, em todas as esferas administrativas, nos 3 poderes da República. Bacana. Aí aqui ele vai falar de quem? Do danado do nepotismo. Terceiro e último parágrafo. Dá-se também a denominação de nepotismo para denominar esse procedimento flagrantemente inconstitucional, por ferir princípios básicos da administração pública, como o da legalidade, impessoalidade, moralidade. Muitas vezes, eu colocaria que sempre, tá? Sempre vai ferir da eficiência. Muitas vezes o da eficiência. Conclusão. Com isso, olha ele fechando, com isso, a cidadania, fundamento que deveria ser cada vez mais exaltado, mais prestigiado, acaba ficando prejudicado em virtude de o interesse particular sobrepor-se ao interesse público. Ação esta que deve ser condenada com veemência por todos nós, cidadãos dessa recente democracia. Bacana. Aqui está o textinho dele. E com fé em Deus, vocês vão se deparar com esse espelho aqui, ó, quando vocês verem o espelho de vocês da prova discursiva. Nota máxima, 10. Com fé em Deus, vai ser esse o espelho que vocês vão se deparar na prova discursiva de vocês, ok? Então eu tenho fé que isso vai acontecer. Tenho fé, beleza? Pessoal, uma última dica para vocês, para a gente finalizar a aula. Gente, como é que eu estudo redação, professor? Eu preciso estudar redação. O que eu vou fazer na minha vida, pai? Como é que eu vou estudar redação? Pessoal, quando a gente paga um curso de redação, a gente paga as correções, ok? A gente paga as correções. Então você faz uma redação, dá para o professor corrigir, o professor ele corrige, faz os apontamentos, e aí você vai fazer a segunda redação. Depois que você fizer a segunda redação, você vai fazer ela sem os erros da primeira. Ótimo. Aí depois que você não cometeu os erros da primeira na segunda, você faz a terceira.
O ideal é que essa terceira prova discursiva já esteja excelente, já esteja ótimo, se você conseguiu colocar ela num padrão nota máxima, beleza? Então, de coração, eu espero muito, muito ter contribuído aqui mais um pouquinho com o conhecimento de vocês, e eu trouxe uma frase foda aqui para vocês hoje. Foda, uma frase foda, ok? Que tá aqui no final aqui, e aí eu vou falar aqui isso. Aqui eu só coloquei para vocês só o padrão de correção das bancas mais importantes, ok? Só o padrão de correção, não é diferente. O CESP das outras bancas. Então, olha só. Os aspectos micro que a gente falou lá atrás, microestruturais, grafia, morfossintaxe, propriedade, vocabular. E essas aqui são as competências que o examinador ele vai querer de você. Apresentação, estrutura, capacidade de interpretar, capacidade de expor as ideias, legibilidade, respeito à margem, paragrafação. Ok? Então, é esse cálculo aqui. E aí, aqui foi só um exemplo, beleza? Só um exemplo de um roteiro que eu retirei do último concurso da PRF. Olha o argumento, como é que tem que ser seus parágrafos de desenvolvimento? Você vai tirar 0 se não abordar o aspecto. Ah, não abordei o aspecto, achei feio demais. Não abordei. Vi lá 3 aspectos, só falei de 2. Se você fizer isso, você simplesmente vai tirar 0. No entanto, se você, olha só, o conceito 3, que é nota máxima, desenvolveu 2 ou mais informações, articulando com o tema, dando exemplos, o examinador vai te dar nota máxima, beleza? Então, pessoal, aqui eu tenho para vocês uma frase top, uma frase que mudou minha vida. Não há nada de bom em ser mediano. Fujam de pessoas medianas. Fujam de pessoas da média. Fujam de pessoas normais. Ah, eu só faço básico, eu só faço normal. Fujam desse tipo de pessoa, beleza? Falei na aula passada e vou falar de novo. Ser pequeno não serve ao mundo. Ser pequeno não serve ao mundo. A pessoa mediana é aquela pessoa medíocre. E a mediocridade, ela não é bem vista em canto nenhum. Imagina você ligando a televisão para assistir uma novela medíocre, com atores medíocres e diretor medíocre. E aí, tá empolgado para assistir essa mediocridade? Não, não tá. Então, pessoal, é o seguinte, vocês são foda. Só em vocês estarem aqui, assistir essa aula, despender um pouco de tempo, significa que vocês já estão muito na frente daquelas pessoas que estão ali simplesmente fazendo as coisas por fazer. Então, cara, eu só tenho a agradecer mesmo de vocês estarem aqui, de vocês terem assistido essa aula. Parabéns, parabéns, parabéns para vocês, ok? Significa que vocês não são pessoas medianas, significa que vocês estão procurando melhorar a cada dia mais. E isso é que é importante, isso é que é fundamental, isso é que é legal, ser melhor a cada dia. Pode ter certeza. Se um monte de gente ao seu redor não acredita em você, eu acredito. Já é suficiente para você continuar na luta, na batalha, para poder seguir o que você, de fato, tem que conquistar, ok? E o dia que você conquistar, cara, aquelas pessoas que duvidaram de você, vai ter que engolir a seco, vai ter que bater nas suas costas e falar, você é foda. E é aí onde nascem essas pessoas. Então, por favor, não existe erro, não existe fracasso. Existe resultado, existe adaptação, ok? É isso que existe. E é isso que vai fazer de você uma pessoa diferente. É isso que vai fazer de você uma pessoa melhor. Então, por favor, quando tiver que fechar os ouvidos, feche. Quando tiver que abrir, abra. Mas sempre, sempre com foco, foco, foco. E sempre, sempre dando o seu melhor. Às vezes as coisas não saem como a gente queria. A gente tem que adaptar e às vezes tem que ser um super homem, uma super mulher. No entanto, não é isso que vai deixar a gente pequeno. Não é isso que vai diminuir a gente. A gente é grande, a gente vai crescer e a gente vai chegar onde a gente tem que chegar. E a gente vai vencer. Eu tenho certeza disso, certeza. Então é o seguinte, pessoal, a nossa próxima aula, eu já vou responder tudo que tem sobre o concurso público. Tudo que vocês precisam saber, beleza? Então vai ser pancada. Vai ser pancada. A última aula vai ser pancada. A última aula é a cereja do bolo. E eu vou falar sem A mais B, preto no branco. Vou explicar para vocês. Se fosse Michael, professor, saiu um edital, o senhor vai fazer esse concurso. Aí eu ia mostrar para vocês. Aí eu vou falar para vocês qual é a minha estratégia perfeita. Como é que eu viro bicho? Vou virar bicho mesmo. Aí eu vou mostrar para vocês o que eu faço, do primeiro ao último dia. E aí vocês vão ver que
é algo sensacional. É algo que pode mudar a vida de vocês também. E aí eu vou falar de tópico por tópico. Então pode ser que a próxima aula ela tenha 2 ou 3 partes, ok? Mas só que está chegando no final. Vai acabar, beleza? Então, vai acabar o nosso curso com uma dor no coração, porque eu queria estar passando mais informações para vocês, mas como eu falei, meu objetivo não é ficar empurrando a abobrinha em vocês, é falar exatamente o que vocês precisam saber. E venham com o coração aberto, tranquilos, com a mente aberta, para poder aprender e absorver o máximo de conhecimento nas próximas aulas. Sabe por quê? Porque é o seguinte, nas próximas aulas, que vai ser a aula 17, que é a última, cara, eu posso falar uma coisa que mude completamente a sua linha de raciocínio, sua maneira de pensar, beleza? Então, espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula, beleza? E eu encontro vocês amanhã. Vamos lá. Conseguiu acordar cedo? É isso aí, Flávio. Conseguiu acordar cedo. Muito feliz por ter participado da aula. Foi maravilhosa. Muito obrigado. É isso aí, Flávio. Tamo junto. Fernanda, aula muito boa. Muito obrigado. Ótimo. Muito bom. Valeu, João. Aula maravilhosa. Valeu, professor. Valeu, Jacilene. Amém. Valeu, Aldi. É isso aí, Aldi. A gente vai vencer, Aldi. A gente vai vencer. A gente está no mundo para vencer. Beleza? Vamos para cima. Vamos para cima. Obrigado, professor. Sensacional. Patrícia, valeu. Aldi. O dia da próxima aula vai ser amanhã. Pessoal, amanhã. É amanhã. É amanhã. Estamos aqui para isso. E aí vocês vão passar sábado e domingo estudando comigo. Tem tempo ruim, não. Isso aí, Natália. Vamos para cima. Aproveitar aí, ó, que eu tô de férias lá do CBMDF. Vamos para cima, parceiro. Vamos para cima. Vamos vencer, vamos vencer. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram aqui. O Guilherme colocou... Tinha que ser o Guilherme, né? Colocou que meu celular é celular de burguês. Véi, como é que o cara dá mais de 10 mil reais no celular, velho? Só doido faz isso. Eu não tenho coragem de dar mais de 10 mil reais no celular. Tá aqui esse celular aqui. Esse celular aqui, ó, eu aluguei. É um celular emprestado. Esse aqui não é meu, não. Então, pessoal, seguinte. Parabéns por vocês estarem aqui. Vocês são extraordinários, ok? Vocês são foda. Vocês são top. Muito obrigado por tudo. Um forte abraço e amanhã a gente tá junto aqui de novo. Beleza? Beijão, até mais.